sobre o sistema digestório, seus tópicos de maior importância. Então, o sistema digestório tem como intuito degradar mecanicamente e quimicamente o alimento, transformando ele em pequenas moléculas que são absorvidas pelo intestino delgado. Desta maneira, o sistema circulatório vai encaminhar os nutrientes para todas as células do nosso corpo. Bom, dividimos o sistema digestório em trato gastrointestinal, que começa na boca e finaliza no ânus. Esse conteúdo vai percorrer a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. E os órgãos acessórios vão contribuir inicialmente com o processo de trituração, maceração do alimento, através da língua e dos dentes. A língua movimentando o alimento dentro da cavidade bucal e os dentes fazendo a maceração desse alimento. Com isso, é possível uma boa mistura com as secreções produzidas pela glândula salivar, pelo fígado e pelo pâncreas. A vesícula biliar nada mais é que um reservatório da bile produzida pelo fígado. Vamos conhecer cada um deles. Bom, assim que o alimento é levado para a cavidade bucal, a língua, junto com o músculo bucinador situado na bochecha, movimenta o alimento de tal maneira que os dentes possam triturar e macerar o alimento adequadamente. Assim que o bolo alimentar é formado, ocorre a deglutição. Logicamente, a língua tem um papel fundamental além do paladar e dos movimentos que ocorrem aí. Bom, observe na figura que existe uma projeção muscular no palato mole que nós chamamos de úvula, popularmente conhecida como campainha da garganta. A úvula tem a importância de obstruir a nasofaringe durante a deglutição, evitando que o alimento caia no interior da cavidade nasal. Bom, assim que ocorre a deglutição, o alimento passa pelas fauces, que é a abertura posterior da cavidade cavidade bucal ou oral, e cai na faringe. Mas antes de falar sobre a faringe, reparem na figura as glândulas salivares maiores. Existem as glândulas salivares menores, que estão distribuídas em toda a cavidade bucal, mas essas se destacam devido contribuindo com grande parte da saliva produzida aí. Reparem que a glândula parótida, ela está situada anteriormente ao pavilhão auricular e sobre o músculo masseter, que é o principal músculo da mastigação. A glândula submandibular, ela já fica situada abaixo do ângulo da mandíbula. E a sublingual fica situada no assoalho da boca, logo abaixo da língua. Bom, assim que o bolo alimentar é deglutido, vai percorrer a região da faringe que nós já estudamos em sistema respiratório, que é a orofaringe e em seguida a laringofaringe. Esse alimento vai prosseguir para a porção mais inferior, que nós chamamos de esôfago. O esôfago tem um papel fundamental em encaminhar o bolo alimentar através de contrações peristálticas até o estômago. Tá? Observe na figura que esse bolo alimentar é levado em pequenas porções até o estômago e com isso evita o refluxo de volta para a cavidade bucal. Um dos músculos de grande importância desse órgão tubular músculo membranoso é o músculo esofagiano inferior, em destaque na figura ao lado, essa menorzinha aí. Observem que o músculo esofagiano inferior, ele ao se contrair, ele fecha a abertura superior do estômago, que nós chamamos de cárdia. Bom, assim que o alimento ultrapassa a cárdia, cai numa região do estômago que nós chamamos de corpo, onde encontramos aí um grande volume de secreção gástrica, de suco gástrico. O alimento ele é degradado quimicamente nessa região e gases produzidos devido à atividade metabólica
são levados até a porção mais superior, se acumulando no fundo. Bom, assim que o bolo alimentar é degradado pelo suco gástrico, vai sendo depositado na porção mais inferior, que nós chamamos de região pilórica. Alguns autores acrescentam uma quarta região, que fica situada ao redor da cárdia. Observem na figura, em roxo, é a região cárdica. Bom, o quimo ele vai sendo depositado na região pilórica, que também chamamos de antro pilórico, e assim que sua parede se distende consideravelmente, um sinal neuronal relaxa o esfíncter muscular mais inferior, que nós chamamos de piloro. Com isso, o quimo passa pelo canal pilórico, alcançando o primeiro segmento do intestino delgado, que nós chamamos de duodeno. O intestino delgado ele é dividido em 3 porções: duodeno, jejuno, que é a porção superior situada na cavidade abdominal superiormente, e o íleo, que é a porção mais inferior, situada na cavidade pélvica. Bom, nesse primeiro segmento, que tem algo em torno de 25 centímetros aproximadamente, o duodeno, nós observamos a última atividade química sobre o alimento, né? Isso ocorre no segundo segmento indicado na figura, que nós chamamos de porção descendente. Aí ocorre a descarga da bile e do suco pancreático, finalizando todo o processo químico de degradação desse alimento. Bom, um dos órgãos anexos associado ao duodeno é o pâncreas. Observem que a porção ligada ao duodeno, a área mais volumosa indicada pela cor azul, é a cabeça do pâncreas. Na outra extremidade, indicado na cor vermelha, é a cauda. A cauda ela tem uma aderência ao baço, situado no lado esquerdo da cavidade abdominal. Entre a cabeça e a cauda, observamos o corpo. Reparem que existe um duto internamente alongado, com diâmetro maior, que nós chamamos de duto pancreático principal. Esse duto que encaminha grande parte do suco pancreático para o interior do duodeno. Ele se associa ao duto colédoco, oriundo da vesícula biliar, que lança também a sua secreção no interior do duodeno. Observe que uma ramificação do ducto pancreático principal, que nós chamamos de ducto pancreático acessório, também se projeta na parede do duodeno, formando uma papila menor. A relação do ducto pancreático principal com o ducto colédoco forma uma projeção dentro do duodeno, que nós chamamos de papila maior. Bom, o fígado contribui para o sistema digestório produzindo a bile. Logicamente, esse órgão tem infinitas funções, mas o nosso objetivo agora é a produção da bile, que vai ter um papel importante na degradação química do alimento. Repare na vista anterior, essa região é recoberta pelo músculo diafragma, chamamos de face diafragmática. Nessa vista, percebemos 2 grandes massas de hepatócitos. O lobo direito, logicamente situado no lado direito da cavidade abdominal, e o lobo esquerdo. Os 2 estão unidos, ligados através do ligamento falciforme indicado na figura. Ao rebater o órgão na vista visceral, essa porção, essa vista fica voltada posteriormente, chamamos de vista visceral, porque uma série de órgãos viscerais estão tocando essa superfície. Nessa vista, percebemos que o lobo direito se projeta formando 2 outros lobos. O lobo caudado, situado ao lado da veia cava inferior, que vocês observam aí em azul, e o lobo quadrado, que fica situado ao lado da vesícula biliar. Reparem que nessa face nós encontramos um hilo hepático, por onde percorre uma série de elementos anatômicos. Esses elementos agrupados nós chamamos de pedículo hepático.
que são a artéria hepática, indicada em vermelho, a veia porta, em azul, e os dutos hepáticos direito e esquerdo, indicados aí em verde. Bom, assim que a bile é produzida, é encaminhada para a vesícula biliar através dos dois dutos indicados, o duto hepático direito e o duto hepático esquerdo, que se associam formando o hepático comum. A secreção em seguida é encaminhada para o duto cístico e depositada no interior da vesícula biliar, ocupando inicialmente o fundo da vesícula biliar, indicado em azul, prosseguindo para a região em amarelo que nós chamamos de corpo, e a porção final mais superior, que é o colo da vesícula biliar. Assim que o quimo ultrapassa o piloro do estômago, um sinal neuronal é emitido para que ocorra uma contração da vesícula biliar. Com isso, a vesícula biliar devolve a bile para o duto cístico, prossegue para o duto colédoco e leva essa secreção para o interior do duodeno. Bom, assim que todo o conteúdo ultrapassa os 6,5 metros de intestino delgado, o quimo passa a ser chamado de quilo. O quilo é levado para o intestino grosso através desse pequeno ósseo que nós podemos observar na figura menor, chamado de ósseo iliocecal. Então, o quilo é lançado no primeiro segmento do intestino grosso, que nós chamamos de ceco. Observem também nessa figura o apêndice vermiforme relacionado com o ceco. O ceco, ele fica situado na região inguinal direita, tá? E é a partir daí que as contrações vão ocorrendo neste órgão, levando o conteúdo acima, num mecanismo ascendente. Por isso que o segmento seguinte é chamado de colo ascendente. Quando alcança a porção mais superior da cavidade abdominal, ocorre uma curvatura que nós chamamos de flexura cólica direita. Esta flexura, ela toca o fígado. Podemos chamar também de flexura hepática. Em seguida, o conteúdo atravessa a cavidade abdominal. Essa porção do intestino grosso nós chamamos de colo transverso. E no lado esquerdo da parede abdominal, nós observamos uma nova curvatura. Chamamos de flexura cólica esquerda. Como toca o baço, podemos chamar também de flexura esplênica. Logo a seguir, o conteúdo desce, acompanhando a parede abdominal do lado esquerdo. Com isso, chamamos de colo descendente. E no interior da cavidade pélvica, o colo descendente forma uma curvatura em S. Por isso, chamamos de colo sigmoide. No centro da cavidade pélvica, o reto volumoso, com uma massa muscular considerável, vai abrigar as fezes, o bolo fecal. Então, tem uma grande capacidade de distensão para reter as fezes. Assim que a sua parede se distende consideravelmente, um sinal neuronal é emitido, relaxando o esfíncter anal, que é constituído por um anel um esfíncter muscular liso internamente, e um esfíncter muscular constituído de músculo esquelético externamente. E é esse aí, de músculo esquelético, que nos permite o momento adequado para a defecação. Bom, agora vamos para o sistema urinário. A função do sistema